do que 5 titulares, se é que a gente pode falar de 5 titulares. Eu estou pegando como base o time que jogou contra o Estudiantes. Então, não menosprezou o jogo, levou o jogo muito a sério, escalou um time muito forte, mas, cara, o futebol é assim, né? É claro, concordo com isso também. Eu acho que é preciso destacar que o Vasco começa tomando gol, o Vasco cria situações, o Rossi faz algumas boas defesas, o Vasco tem crescido também. Acho que é preciso entender isso. E uma ressalva histórica importante, né? É muito legal ver o Ryan. Muito. É muito legal. Por quê? Porque nasce, às vezes, no momento que você menos espera. Com o clube em uma crise, com dificuldade até de identidade de jogo também, mudança de treinador, tal. E às vezes a aposta não é no jogador, não é a que você espera e às vezes nem a que ele espera e não é tão óbvia, mas é jogador, né? É jogador, sabe? Está passando por tantos testes para mostrar que é jogador. Então, e falando do Flamengo, assim, eu acho que é preciso a gente contextualizar que é uma semana especial para times que estão com 2 disputas sul-americanas. O Flamengo tinha mesmo que poupar jogadores, concordo com o Jean, e quando eu vi o Saúl jogando, eu falei, mas precisava? Mas assim, talvez a lógica de muito torcedor tenha sido inversa do tinha que ter mais titular. Não, tinha que ter menos titular, né? E já ia fazendo um golaço também com aquela bola na trave. Sim. O Flamengo tem uma ideia de jogo bem estabelecida, o Flamengo incomoda o adversário o tempo inteiro quando ele tem a bola, ele vai para dentro do adversário o tempo inteiro, é rápido, dificilmente erra, é um time que erra muito pouco, erra passe, erra drible, erra muito pouco, dificilmente rifa a bola. E você imagina jogar contra esse time e o Vasco merece mérito. Porque o Vasco é inferior na tabela de classificação, na folha de pagamento, na montagem de elenco, na paciência para montagem de elenco, na paciência para conquistar título. E o Vasco fez um bom jogo. Você não pode tirar disso. Senão fica uma conversa unilateral. Sempre. O mundo gira em torno do Flamengo e do Palmeiras. Acho que foi o Abel, do que eles fazem ou deixaram de fazer, né? Acho que foi até o Abel que falou sobre isso, né? sobre o River. Não, sempre tem um outro time do outro lado. Um detalhe. E aí, Jesus? Não, vou pegar o gancho do Marra em relação ao Ryan, por exemplo, que é um moleque que está nas seleções de categoria de base desde sempre, né? Só que quando ele foi chegar no profissional, por conta da estatura física ali, né? Da estrutura física dele, ele era testado no lugar do Verratti, como centroavante ali. Ficar mais paradão. Só que o Ryan era ponta. O Ryan sempre foi ponta direita lá, né? Trazendo para dentro muitas vezes. Só que por conta da estrutura física, era lá o Ryan de costas e não adianta. De costas ele segurar muito bem. Eu fiz a pergunta para o Santos, que era assim, o Santos de hoje, dando devido desconto ao São Paulo, todo mexido, ele não tem cara de rebaixado? Eu faço a mesma pergunta. O Vasco de hoje é um Vasco que, aos trancos e barrancos, se salva ou não? Esse selo de luta contra o rebaixamento não será vencido até a 38ª rodada. É isso, e não me venha mudar de foco. Não, acho que é 38ª, você tá querendo matar o torcedor do Vasco do Eu já queria livrar. É que eu vi a cara de vocês franziram a testa. Sabe qual é o ponto principal, pra mim, da temporada do Vasco agora, dessa briga contra o rebaixamento? É que o Vasco não tá conseguindo ganhar em casa. Eu acho que esse é o ponto principal. Por exemplo, o torcedor vascaíno tem lá, óbvio, né, todo o carinho, todo o amor por São Januário e faz de São Januário, né, tenta sempre, em todas as partidas, fazer de São Januário território hostil mesmo, o adversário, que o adversário não consiga respirar. Só que o Vasco não ganha em São Januário desde maio, me corrija se eu estiver errado, acho que é desde maio, contra o Fortaleza, se eu não estou enganado, que o Vasco não consegue ganhar. Então, assim, já é um motivo de preocupação também pro torcedor vascaíno, porque é isso, beleza, você sobe a régua no clássico, você consegue igualar na vantagem, porque é clássico, 17 de maio, né? Porque é clássico, você tá contra o seu maior rival, não importa se ele tem mais dinheiro, não importa se ele tá brigando na parte de cima, não interessa se tá na Libertadores, é o seu rival, então você sobe um pouco mais a régua ali na vontade e tenta igualar, a torcida mesmo marcando presença lá no Maracanã, porque no Rio ainda tem, né, a questão das 2 torcidas em clássico, só que aí quando você chega em São Januário, que é o seu território, que é a sua casa, o Vasco não tá conseguindo ganhar. Eu acho que se o Vasco tivesse conseguindo fazer os resultados dentro de casa, o torcedor vascaíno estaria um pouco mais tranquilo em relação, né, essa reta final de Campeonato Brasileiro.
Eu já falei que acho que assim, a zona de rebaixamento é uma zona de rebaixamento com grandes chances de ser rebaixada. Os que estão lá, eu quero dizer. Agora, se você pega os times imediatamente acima da zona de rebaixamento, nós temos Vasco, Atlético Mineiro, Santos, Inter e Grêmio. Olha quais são os 5 times imediatamente acima da zona de rebaixamento. Isso para dizer, acho mais normal que os que estão lá sejam rebaixados pelo momento que vivem, apesar do Fortaleza, que eu tô com o Marra. Eu acho que o Fortaleza ainda teria a possibilidade de... Só que assim, se um desses times sai dali, se um consegue emendar uma sequência de vitórias... Olha quem ele puxa. Como tantas vezes já aconteceu, é muito pouco provável que um desses gigantes não seja rebaixado. Então, vamos mudar. E tá aí, você viu nesse momento as palavras da galera da ESPN reagindo, analisando sobre esse clássico dos milhões. Flamengo 1, Vasco da Gama também 1 no Maracanã. Um jogo que foi marcado ali por várias situações, né? Várias situações ali de jogo. Foram vários jogos no meio de um jogo, né? Até a palavra que o Felipe Luiz costuma falar sempre. O que eu achei, sendo bem sincero, foi que o Vasco conseguiu neutralizar a equipe do Flamengo. O Vasco conseguiu fazer uma partida muito justa, uma partida que para sim as pessoas aplaudirem. O Vasco conseguiu, com toda a limitação técnica do seu elenco, conseguiu ali fazer uma partida muito boa contra o Flamengo. O Flamengo até tirou alguns jogadores, né? O Pedro, o Arrascaeta, mas ainda assim é uma equipe muito forte. É o melhor elenco da América. Então é muito complicado jogar com o Flamengo, independentemente das situações. Pode ter certeza, por exemplo, que às vezes um jogo Flamengo e Fortaleza, Flamengo e, sei lá, o Grêmio, por exemplo, seria um jogo muito complicado para essas equipes, pegando o Flamengo ali com esse time titular. Então, para mim, foi um jogo bastante complicado. O Vasco, o Diniz fez uma montagem ali da equipe pensando exclusivamente para esse jogo, né, do Flamengo. Por que eu falo isso? Porque os encaixes da marcação do Vasco, a maneira que o Vasco se postou em campo foi de maneira muito inteligente. O Vasco, se você olhar bem, né, sempre duplicava ali a marcação em cima dos pontas, né, seja o Cebolinha, seja o Samuel Lino. No lado direito, a mesma coisa, também conseguiu brecar bastante ali. E você viu ali, por exemplo, que o Pumita não teve dificuldade, o Paulo Henrique também não teve dificuldades. Então, o Vasco conseguiu neutralizar o ponto mais forte do Flamengo. E ainda mais sem o Arrascaeta, né? Por mais que o Carrascal tenha feito o gol do Flamengo, mas o Arrascaeta é um cara diferenciado e entrou frio no jogo. Então, o Vasco ali conseguiu colocar ali em campo um sistema defensivo bem sólido. Essa que é a pura verdade. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa partida, mas eu achei um jogo muito equilibrado. Eu acho que se tem como resumir essa partida em uma palavra, é equilíbrio. Coisa que há muito tempo não se via no Clássico dos Milhões. O Vasco ali sempre abdicava de jogar e tudo mais, e dessa vez não. E isso aí é uma característica até de uma forma de jogo do Diniz. É uma forma de jogo que você sempre procura se defender, mas também propor, né? Especialmente contra equipes como o Flamengo, por exemplo, né? Equipes de maior qualidade técnica, melhor qualificado as equipes, né? E você for reparar, por exemplo, se você for reparar, Flamengo e Vasco, Vasco e Botafogo, o Vasco fez partidas boas, porque o Vasco tem ali aprendido, né? Aprendeu bastante a jogar com essas equipes. E parece que quando o Vasco tem que propor o jogo, quando o Vasco tem que enfrentar uma retranca, o Vasco não consegue, como foi o caso, por exemplo, contra o Ceará. Contra o Ceará, o Vasco sofreu demais, né? Teve algumas oportunidades, não conseguiu fazer o terceiro gol e tudo mais, e aí deu no que deu. Com um homem a mais, o Vasco deu mole em São Januário. E o que o Jailson falou aqui na ESPN, eu acho que é a pura realidade. Não adianta nada o Vasco jogar bem um clássico, não adianta nada o Vasco empatar um jogo fora e nos seus domínios, né, no seu domínio em São Januário, o Vasco não conseguir vencer. A última vitória do Vasco tem muito tempo. A dele disse até em maio, foi Vasco e Fortaleza.
De lá pra cá, o Vasco enfrentou vários times aí em São Januário, Atlético Mineiro, Grêmio, Ceará, e não venceu. Tem que vencer, porque senão a tabela pune, o brasileiro pune quem não vence os seus jogos em casa. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!